Bem-vindo ao canal Escatológico. Vimos também que Marvin Minsky, pioneiro da inteligência artificial, que ganhou o prêmio Alan Turing de matemática, que conheceu Oppenheimer, ele afirmou que Hiroshima e Nagasaki foram exterminadas por um bombardeio com bombas incendiárias. E isso é napalm, eles utilizaram napalm na Segunda Guerra Mundial. Não foi apenas no Vietnã. Eu vou mostrar para vocês aqui, neste livro Deus de Dawkins. Há uma narrativa interessante, que eu achei muito interessante, que ela solidifica e solidificou ainda muito mais a minha visão de que eles utilizaram napalm para varrer do mapa as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ele então conta aqui, neste livro, a história do napalm, como ele foi criado. Ele diz aqui: quando estudava química orgânica em Oxford, no início dos anos 70, fiz uso extensivo de uma obra volumosa intitulada Advanced Organic Chemistry, Química Orgânica Avançada. Ela foi escrita por um casal, marido e esposa, e invariavelmente era chamada Fizer e Fizer. Foi minha companheira, ele diz aqui, por muitas longas noites na biblioteca da faculdade, quando tentava dar sentido a algumas das experiências em que estava trabalhando na ocasião. Louis e Mary Fizer eram da Universidade de Harvard, onde abriram caminho para algumas inovações sintéticas muito importantes. Então você vai aprender aqui no canal Escatológico. Estas descobertas incluíam a vitamina K1, o agente coagulante do sangue no corpo humano, uma descoberta fundamental para a hemofilia, e a cortisona, importante agente anti-inflamatório. Em reconhecimento a este e outros sucessos, Harvard deu o nome deles a um novo laboratório, Laboratório Louis e Mary Fizer para estudantes de química orgânica, que foi inaugurado em 1996. Louis Fizer também foi o pioneiro em outro desenvolvimento em Harvard, não mencionado por aqueles com visões positivas e acríticas das ciências. O napalm foi uma das armas mais importantes do exército dos Estados Unidos nas guerras da Coreia e do Vietnã. Fabricada pela Dow Chemical Company, o napalm era um modo rápido e efetivo de neutralizar as tropas escondidas em buracos ou sob a cobertura da selva. Agia queimando soldados vivos ou privando-os de oxigênio ao incendiar o meio ambiente. Foi isso que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. Por volta de 1942, observe aqui, 1942, a Segunda Guerra Mundial ainda estava no seu auge. Por volta de 1942, o exército dos Estados Unidos havia percebido a ineficácia no uso da gasolina como um dispositivo incendiário para esse propósito. Ela queimava muito depressa. O que na verdade se precisava era que a gasolina fosse modificada para queimar mais lentamente em temperaturas mais elevadas. Assim, grudaria nas pessoas e elas não poderiam interromper a queima do material. Dissolver borracha na gasolina foi uma opção, mas a borracha era escassa e, portanto, se fazia necessária uma alternativa química. E as reações do napalm vocês já viram aqui. A primeira é a destruição de tudo que ele alcança, que ele atinge. E ele também vaporiza pessoas. Tá? Vaporiza pessoas. E como vimos aí no vídeo, que eu vou deixar na descrição, você vai perceber a comparação entre fotografias que ocorreram em Tóquio, que foi destruída por napalm e bombas incendiárias, e fotos de Hiroshima, que teria sido destruída por uma bomba nuclear de efeito instantâneo. Ele diz aqui que para a criação do napalm, um contrato de pesquisa foi lançado para desenvolver gasolina em gel. A DuPont e a Standard Oil investiram pesadamente tentando chegar lá primeiro, mas a corrida foi vencida por uma pequena equipe sediada em Harvard, encabeçada por ninguém menos que Louis Fizer. De forma interessante, ele diz aqui, Mary, a esposa dele, do Fizer, não parece ter se envolvido nesse projeto desumano. Embora inicialmente Fizer e sua equipe tivessem esperança de que o divinilacetilene criasse um gel que fosse suficientemente viscoso para aderir à carne humana,
essa linha de pesquisa se provou improdutiva. Em vez disso, descobriram que a gasolina poderia ser gelificada se fosse acrescida em aproximadamente 1/10 de seu peso de um pó de naptenate de alumínio, feito de resíduos de óleo cru, e palmitato de alumínio, feito de óleo de coco. As fontes dos materiais deram à substância seu acrônimo, napalm. O uso tanto de pó preto quanto fósforo na espoleta da bomba garantia que o material inflamável e explosivo não pudesse ser apagado. No momento em que entrasse em contato com o ar, acenderia. E ele diz, cerca de 35 milhões de quilos da fórmula de Fischer foram produzidos durante a Segunda Guerra Mundial, e a maior parte foi usada contra os japoneses. Vamos ver aqui, de novo. Contra os japoneses, cerca de 35 milhões de quilos. Ninguém fabrica, tá? Mete isso na sua cabeça. Ninguém vai fabricar bomba. Tudo tem uma data de limite para ser usado, data de validade. Ninguém vai fabricar bombas e materiais explosivos que não sejam utilizados. Eles têm que utilizar isso de alguma forma, nem que seja em treinamento, ou mesmo para enganar trouxa, tá? Depois que a guerra acabou, eles tinham que usar isso de alguma forma. E aí ficaram fingindo explosões atômicas para palhaço ser enganado, tá? Tá aqui, ó. Cerca de 35 milhões de quilos da fórmula de Fischer foram produzidos durante a Segunda Guerra Mundial. E vou repetir, e a maior parte foi usada contra os japoneses. Vejam só, prestem atenção aqui. Durante a noite de 9 para 10 de março de 1945, 279 bombardeiros US B-29 Super Fortress de baixa altitude jogaram 1.667 toneladas de napalm sobre Tóquio. Tem que ler de novo? Acho que não, né? A consequente tempestade de fogo devastou uma ampla área composta principalmente de construções de madeira. Os japoneses utilizavam muito essas construções durante a década de 40. E se você vir uma fotografia aérea de Hiroshima, recomendo o vídeo que está aí no card, você vai perceber que a explosão destruiu as casas de madeira, deixou em pé as casas e telhados de concreto, e deixou também árvores, postes de iluminação, deixou em pé pontes, coisas que numa suposta explosão nuclear teriam sido dissolvidas, completamente destruídas e colocadas abaixo. Ainda não se sabe precisamente quantos foram queimados vivos, quantos feridos e quantos desabrigados. Isso no que diz respeito ao bombardeio de Tóquio. Um número que pode ter chegado a 100 mil seria a contagem de mortos naquela noite. Mas, aí ele acrescenta, mas quaisquer que sejam as estatísticas, foi sem sombra de dúvida um dos atos mais destrutivos da Segunda Guerra Mundial, excedendo, olha aqui, excedendo o dano inicial e morticínio posteriormente causado pela primeira bomba atômica. Aí ele coloca aqui uma bomba atômica no meio do trecho aqui, né? Tá falando a verdade, aí joga a mentira no meio. E é assim que eles fazem para dominar a sua mente. E você acredita aí que a energia nuclear ela pode ser então utilizada para destruir uma área instantaneamente. Não pode, tá? Não pode, isso não pode ocorrer. Nunca vai ocorrer. Outra coisa, eles afirmam que muitas pessoas foram atingidas pelos efeitos deletérios do urânio, um resultado da manipulação do urânio. Eles afirmam que a radiação subjacente foi responsável pela morte de muitas pessoas anos depois. Não dá para entender porque Hiroshima e Nagasaki são habitadas, são cidades populosas hoje. Eles dizem que a principal vantagem da utilização de urânio para o fim de geração de energia nuclear
é que ele apresenta emissão zero de CO2 para a atmosfera. E diz também que não há emissão de nenhum gás intensificador do efeito estufa, nenhum gás causador de chuva ácida e nenhuma emissão de metais carcinogênicos, teratogênicos ou mutagênicos, como arsênio, mercúrio, chumbo, cádmio, etc. E diz também que não há nenhum dano à camada de ozônio, que nós sabemos que isso é outra lorota, nem liberação de partículas que possam causar poluição urbana. Interessante, mas o que resultou, segundo eles afirmam, da explosão em Hiroshima e Nagasaki foi o seu efeito totalmente prejudicial às populações. Efeitos da bomba atômica no ambiente em Hiroshima. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais tosca. A própria fotografia mostra que isso não foi bomba nuclear coisíssima nenhuma. Aqui está dizendo que isso aqui são efeitos da bomba atômica, tá, pessoal? Efeitos das bombas aqui. A ponte do chá. Olha aqui. Postes totalmente aqui em pé. Essa foto tá boa, viu? De Hiroshima aqui, ó. Isso aqui diz que foi o marco zero da explosão, tá? Aqui, ó. O alvo estava aqui. Aí vemos esse prédio aqui, ó, totalmente em pé. Então recomendo novamente o vídeo que fala das 33 razões porque bombas nucleares são uma balela, tá?